Hoje estou fazendo uma visita aqui no consultório da doutora Samira Haddad, bater um papo com ela, saber um pouquinho da tua vida, Samira, e te fazer uma pergunta. Você tinha um complexo? Conta dele para mim. Desde quando eu nasci com minha fronte alongada. A fronte é a testa, né? Então eu tinha a testa grande constitucional. Nasci na minha família, várias pessoas têm a testa maior, e eu nasci com a testa mais avantajada. Quando a gente vai estudar, né, o visagismo anatômico da face, então existem alguns terços da face que devem ser proporcionais. Então a gente divide a face em 3 divisões, e uma dessas, e a testa era grande parte da minha divisão, e ela realmente era muito maior do que o normal, tanto proporcional ao meu rosto como para as mulheres do mundo, né, em termos de centímetro. Era uma fronte muito grande, uma testa muito grande. E desde pequena eu sofri alguns estigmas por causa disso, né? E por mais que a gente amadureça, por mais que a gente ao longo da vida vai criando outras prioridades, algumas coisas ficam guardadas, né? Algumas coisas que foram impactantes na infância, na adolescência, na construção do eu, alguns estigmas eles ficam marcados. E esse era um grande estigma. Então eu tinha uma família, sou feliz com a minha família, sou feliz com a minha profissão, mas no meu íntimo eu ainda sofria com a minha testa. Então, por mais que eu tivesse superado a obesidade e outros obstáculos na minha vida, eu achei que naquele momento eu tinha maturidade o suficiente para tocar novamente nessa ferida que por muito tempo ficou adormecida, mas existia, e resolvi então pensar em procedimentos para fazer o tratamento. Antes não existia? Existia. Sempre existiu. O transplante capilar ou a frontoplastia são técnicas até não são antigas, são novas, mas já existiam antes. Eu me lembro quando eu tinha acho que 12 anos ou mais jovem, a minha mãe me levou num cirurgião plástico em Presidente Prudente. Foi uma das primeiras tentativas que eu fiz de tratamento. E na época, por eu ser muito jovem, ele pensava em fazer frontoplastia, que é uma cirurgia que faz uma redução do volume da testa através de corte. Então, na época, ele falou que eu era muito jovem, então que era melhor esperar um pouquinho, e na época a gente acabou optando por não fazer. Certo. Aí eu tive outras demandas, outras prioridades, e aí fui realmente voltar a pensar nisso como uma mulher adulta já. E aí e você encontra um profissional em Campo Grande, na nossa cidade aqui, e você começa a fazer esse procedimento, isso? Na verdade, eu comecei a buscar profissionais propriamente dito em 2018. Então eu procurei profissionais fora de Campo Grande, que até então os profissionais que eu tinha procurado eram fora daqui e não tinha tido empatia ainda, porque era um grande sonho. Era um sonho de infância e era uma ferida que eu queria estar pessoalmente madura para mexer e que eu queria entregar esse grande sonho para alguém que eu realmente confiasse. Então eu procurei outros profissionais fora de Campo Grande desde 2018 e até então eu não tinha tido essa empatia, né? Não estou aqui, por favor, para julgar outros profissionais, mas não tive a empatia e a confiança de entregar meu grande sonho. E quando eu conheci, aí, enfim, veio 2019, veio a pandemia e todos os dessabores da pandemia, e eu tive que adiar esse sonho que eu ia concretizar em 2020. Eram os meus planos, né? E aí, em 2021, eu conheço então o Sanabria, e a gente teve uma empatia muito grande já na primeira consulta que eu tive com ele. Eu não o conhecia, ele não me conhecia. Como é que você chegou até ele? Acredito que tenha sido pela internet. Acho que foi pela internet. Foi pela internet que eu conheci. E até então eu estava na fase de escolha de profissional. Escolha em quem eu ia entregar meu sonho. E aí, quando eu conheci o Sanabria, a gente teve essa empatia logo de cara, assim, porque ele se formou em Dourados e eu nasci em Dourados, então eu já tive esse laço com ele regional, né? E conforme a gente foi conversando, assim, eu fui sentindo que ele era uma pessoa que era ele. Eu não sei te dizer exatamente o porquê. Eu sei, né? Tô vendo aqui. Era ele, eu confiei
na técnica dele, eu confiei no acolhimento dele, eu confiei em dividir esse meu anseio, porque por mais que a gente seja seguro, por mais que, né, eu tenha toda uma trajetória de superação, tem dores que às vezes a gente não divide nem com a gente mesmo em voz alta. Sim. Então essa era uma das minhas dores, então eu não dividia nem mesmo com os meus mais próximos, tanto que as consultas eu sempre fui sozinha em todos os profissionais, nem mesmo ao lado do meu filho, nem mesmo ao lado do meu marido eu os levava, então eu sempre fui sozinha. Então quando eu cheguei para o Sanabria, acho que a receptividade dele, o acolhimento dele tornou aquilo que eu queria que fosse leve ao ponto de eu me sentir à vontade de dividir também com outras mulheres e com outros homens que também sofrem desse mesmo problema. E foi isso que eu senti de cara. Então eu falei, ok, é exatamente aqui que eu quero fazer. Aqui eu me senti em casa, aqui eu me senti livre, aqui eu me senti segura. E é aqui que eu quero fazer. E foi assim. E você fez um primeiro procedimento? Sim. Foram 2 etapas o nosso procedimento. O primeiro procedimento foi aquele que fez uma área de cobertura maior da minha fronte, né? E na verdade a gente podia parar ali o procedimento, só que eu sempre fui a favor de algo mais natural. Então, a princípio, eu, por opção pessoal, escolhi que fosse coberto o mínimo possível. Eu pedi para que o Sanabria cobrisse o mínimo possível e deixasse minha fronte o maior possível, porque eu também não queria me descaracterizar, né? Você queria fazer gradativo? Não, nunca quis fazer gradativo, não. Eu quis fazer de uma vez só. Mas aí a gente fez e eu pedi para que ele cobrisse o mínimo que ele pudesse. Apesar de ser uma área bem extensa que ele cobriu, eu pedi para ele cobrir o mínimo possível. Eu queria algo que fosse, que não me descaracterizasse. Eu jamais, sempre tive a fronte grande, eu só queria uma fronte dentro de uma perspectiva de ser grande, de um tamanho normal. Tá. Então a gente deixou a fronte extensa. E aí quando nos nossos retornos, ele me sugeriu da gente tentar deixar algo mais natural, né? A implantação mais natural, com leves falhas, para quem olhasse jamais imaginasse que uma mulher tinha feito esse transplante capilar. Parece. E aí quando a gente optou pela segunda etapa, que não foi para cobrir a área mais, né? Foi apenas para a gente criar alguns pontos de luz, outros de falhas, para a gente deixar um aspecto mais natural. Então o segundo passo foi realmente trazer não só mais cobertura, né, mas a naturalidade da implantação inicial da fronte, do cabelo na parte inicial da fronte. E foi uma boa escolha? Você ficou feliz com a tua escolha? Eu não me arrependo nenhum dia. Aliás, eu sou afortunada, né, de ter o Sanabria, de ter tido ele na minha história de vida. Eu falo que não importa onde eu esteja, com quem eu esteja, o Sanabria faz parte da minha história de vida. Ele literalmente está estampado na minha cara, né? E eu fui muito feliz em escolher ele, muito feliz em dividir os meus anseios e esse sonho com ele, porque não só tecnicamente, mas como ser humano, não só o Sanabria, mas a família dele, porque lá é uma família, né? Sim. A família Sanabria me acolheu de uma forma ímpar, muito além da minha expectativa do que eu esperava. Era um sonho, eu realizei e eu já sabia que ia ser maravilhoso, mas foi melhor do que eu imaginava. E eu sou muito feliz de ter escolhido ele, com certeza. E você falou que tem algumas histórias que a gente não conta nem pra gente mesmo, né? Hoje você conta para todo mundo porque você não tem mais... Na verdade, desde quando eu tomei a decisão, em 2018, em fazer, eu já sabia que ia ser algo que eu ia divulgar, desde o primeiro momento. Eu só queria realmente que tudo acontecesse, eu escolhesse o profissional, que eu me sentisse segura, para que então eu pudesse divulgar. Mas eu já sabia que eu ia divulgar. José Marcos, eu acho que a gente não veio na Terra a passeio. A gente tem que usar as ferramentas que a gente tem, não só por vaidade pessoal, mas para engrandecer na vida do outro também. E como que eu poderia usar, por exemplo, as minhas mídias digitais, não só eu médica, mas a Samira mulher. Como que eu podia usar da realização do meu sonho, dessa concretização, dessa minha dor, para também agregar na vida do outro. Então eu podia divulgando, perdendo a vergonha e dizendo, olha, assim como todas as outras pessoas, eu também tenho os meus estigmas, eu também tenho as minhas inseguranças, sou um ser humano comum como você e a minha insegurança é essa. Caso você tenha, existe solução e essa é a solução que eu busquei para mim e estou fazendo. Então eu queria divulgar nesse sentido de aprimorar
nessa dor, caso ela existisse em quem estivesse nas mídias digitais vendo, seja homem ou mulher. Mas assim, não foi nada longe do que você já fazia, porque você sempre foi muito verdadeira nas suas mídias, né? Você sempre mostrou o que muita gente não tem coragem de mostrar, né? Sempre mostrou a realidade, né? Isso agrega muito para as pessoas. Na verdade, eu nem conseguiria ser diferente, né? Eu nem consigo ser diferente. E como tudo na minha vida faz parte do meu eu, né? Então, esse procedimento faz parte do meu eu e apesar de eu não falar em voz alta, os meus anseios, principalmente esse em específico, eu tinha certeza que assim que eu decidisse, eu queria transformar ele também num sonho para mim, mas também numa esperança para quem também sofre desse mesmo problema. E assim, a concretização desse ciclo foi tão bonito e é tão assim emocionante que até hoje no Instagram eu recebo mulheres e homens de várias cidades do Brasil, até fora do Brasil, que me mandam foto, que realizaram a cirurgia, que eu fui uma grande fonte de inspiração, que jamais tinha gente que nem sabia que existia essa possibilidade para mulher, achava que isso era uma cirurgia masculina, não achava que era uma cirurgia feminina. Então, sabe quando você se sente assim realizada pelo seu sonho, mas realizada também em servir, em contribuir também para o sonho do outro? E você sabia que você tinha tanta força, tanto poder assim? Não, também foi muito engrandecedor. Poder de transformação, não só de sua vida, mas do seu entorno, das pessoas que, né? Olha que bacana isso. Muito, muito, muito legal, assim. Eu não sei, né, qual é a crença, qual é a religião de cada um, mas eu sou cristã, né? E eu acredito que aquilo que a gente se propõe a transformar, se tiver realmente a bênção e a glória ali de Deus, se for o amém, a gente não só se transforma, mas a gente consegue extravasar, né? Então, para mim foi isso. Foi a junção de um projeto pessoal que virou um projeto popular e que atingiu pessoas, né? E foi muito bonito. Hoje eu olho e falo, nossa, foi lindo, né? Não foi só para mim, né? Também teve um propósito, teve um impacto para o outro também. E aí a equipe do Sanabria vem para concretizar esse sonho nesse sentido e também para agregar até para essas outras pessoas, né, que de alguma maneira buscava a clínica ou pessoas que eram de fora que queriam tirar uma dúvida, tipo, olha, né, aqui onde eu tô existe isso, não existe, mulher pode, não pode. Então também foi uma rede de pessoas, uma rede de apoio que foi agregando para mim e agregando para o outro também. Bacana. Nem vou falar mais nada, termina assim. Nós estamos falando, ainda vai estragar, porque você falou tão bem, tão legal. Que eu acho foi que isso mesmo, não, foi muito bonito, foi muito tocante. Isso te emociona, né? Nossa, até hoje. Antes eu ia falar, eu já me desabava a chorar, né? Você mas hoje eu assim, até hoje eu fico bem tocada. Não tem 4 semanas. A gente tá falando, eu fiz uma cirurgia em 2021, a segunda 2022. A gente tá falando aí assim, né, de quanto tempo? De 2021 para hoje, 2 anos, né? Há 4 semanas atrás, eu recebi uma foto no meu direct de uma paciente do sexo feminino jovem, falando, vou deixar de usar minha franja. E ela mostrando o resultado da cirurgia dela, que ela tinha feito o transplante. Então, assim, né, não sei, o mundo não é só pra gente, né? O mundo, eu acho que viver sozinho, senão era só, cada um tinha o seu mundo, né, isolado, ninguém precisava viver em comunidade. Então, se a gente não agregar no outro, fica meio sem sentido. Mas com a tua história, se você puder, né, mostrar que as pessoas podem se transformar, podem fazer, né, não passar por tantas coisas que você passou, abreviar às vezes, né, porque hoje a pessoa pode fazer antes, você demandou um tempo, né, você foi fazer com quantos anos depois? 36, né, 35. Então você tem 35 anos para trás aí de sofrimento, de sofrimento. Angústia, né? Então servir para o outro e dizer, olha, existe uma solução, nossa, quem não, né? Quem não sonha, né? E de repente está se sentindo mal por alguma coisa, e alguém chegar e falar, olha, existe solução. Quem não quer? Né? Quem não? Assim, pelo que você fala, eu não vou dizer que o Sanabria mudou a sua vida, né? Porque várias coisas mudaram a sua vida, mas ele foi uma peça importante nessas mudanças de quem é a Samira hoje, né? Sim. Nossa, como eu falei, estampado na minha cara, minha autossegurança,
essa questão de eu saber que eu posso impactar outras pessoas, que também me autoafirma como uma profissional, não só aqui no consultório, mas também a profissional da mídia digital. Não é só na estima física em si, sabe? Não é só no estereótipo, não é só na estética que ele mudou. Foi realmente nas minhas capacidades de alcançar meus sonhos e ajudar o outro a alcançar o sonho dele também. A capacidade já estava aí, ele só deixou o caminho mais pavimentado para você poder ir. Mas bacana, é isso que a gente queria falar.